Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Mais um vídeo resposta aqui no canal. A repercussão do último foi muito boa, então vim trazer mais. Agradeço a todos que comentaram e fizeram suas críticas construtivas no vídeo do Brasil Paralelo e espero que façam novamente nesse vídeo. O respondido da vez é o Meteoro Brasil, canal que normalmente é apontado como de esquerda. Mais especificamente, vou analisar o vídeo A História da Pobreza em Cuba. O objetivo de meu vídeo é de expandir o conhecimento, evitando criar narrativas enviesadas. E lembrando que minha análise vai ficar apenas nas partes incompletas do vídeo, uma vez que não foi dita basicamente nenhuma inverdade, e sim fatos pela metade. Esse vídeo será de caráter neutro e imparcial, assim como é a tendência do canal Conhecimento Expandido. Assim, não irei dar minha opinião sobre os fatos citados, irei apenas analisar a narrativa esquerdista presente nesse vídeo. O canal não é de direita nem de esquerda, estou tentando equilibrar os vídeos resposta para que ambos os lados sejam criticados construtivamente. O último foi de direita, e agora é a vez da esquerda. Inclusive, se você quiser assistir o vídeo do Brasil Paralelo, estará aparecendo no card. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Esse primeiro capítulo aborda a chegada de Fidel Castro ao governo e as origens do embargo. Então, é dita a seguinte frase: em 1960, já vendo em Fidel Castro um inimigo, os Estados Unidos pararam de vender petróleo para Cuba. Cuba, então, foi comprar o petróleo soviético. Mas por que os Estados Unidos viram Fidel como inimigo? Isso não foi explicado no vídeo, mas vou explicar aqui. Após a Revolução Cubana, depois que o governo Castro chegou ao poder em 1º de janeiro de 1959, as relações foram inicialmente amistosas entre Castro e Dwight D. Eisenhower, então presidente dos Estados Unidos. No início do novo regime cubano, a ilha não era mal vista pelos Estados Unidos. Contudo, antes da Revolução, a economia cubana era quase dominada totalmente pelos Estados Unidos, com diversas corporações norte-americanas avançando na região, inclusive muitas delas corruptas. Dessa forma, a relação entre os países começou a piorar justamente após a reforma agrária de Fidel, que confiscou terras pertencentes de muitas empresas americanas. Inclusive, Fidel Castro tem um vídeo próprio aqui no canal. Cuba foi lá e estatizou as refinarias norte-americanas dentro do seu território. Os Estados Unidos, claro, não podiam deixar isso barato. Foi nesse momento que veio o primeiro embargo comercial. Então sim, as refinarias foram estatizadas, mas não foi um processo de estatização normal. No vídeo não é citado, mas essas empresas dos Estados Unidos foram forçadamente estatizadas e não tiveram indenização, piorando muito as relações entre os Estados Unidos e Cuba. Não dava mais para lidar com isso só com embargos econômicos. Então, a CIA treinou um exército formado por cubanos que estavam exilados nos Estados Unidos. A CIA armou bem essa gente e mandou todo mundo para Cuba para tentar derrubar Fidel Castro. Vou dar um pouco mais de contexto sobre essa afirmação. Quando Fidel Castro assumiu o cargo de primeiro-ministro, ele descartou a necessidade de eleições. Isso foi uma medida antidemocrática, uma vez que muitos em Cuba clamavam para eleger o novo líder do país, agora que Fulgêncio tinha sido deposto. Então, o vídeo falha em citar que muitas dessas milícias anti-Fidel, na verdade, buscavam eleições e democracia, algo que não ocorria em Cuba. Antes mesmo da ajuda dos Estados Unidos, grupos contra-revolucionários tentaram derrubar o novo regime. Empreendendo ataques armados contra as forças do governo, alguns estabeleceram bases de guerrilha nas regiões montanhosas de Cuba, levando à rebelião de Escambray. Esses dissidentes foram financiados e armados por várias fontes estrangeiras, incluindo a comunidade cubana exilada, a CIA e o regime de Rafael Trujillo na República Dominicana. O governo de Castro iniciou uma repressão a esse movimento de oposição, prendendo centenas de dissidentes. Além disso, é interessante notar que, embora tenha rejeitado a tortura física, o governo de Castro sancionou a tortura psicológica, submetendo alguns prisioneiros a confinamento solitário e fome.
A CIA achava que, uma vez que o seu exército aportasse na ilha, o povo promoveria uma insurreição contra Fidel. O que rolou na real foi o contrário. Fidel foi para a linha de frente e o povo se juntou a ele, como lembram esses ex-combatentes. Bom, apesar de ter um apoio popular bem considerável, é importante notar que Cuba, nessa época, já vivia um regime autoritário. Em 1960, o governo proclamou que cada jornal era obrigado a publicar um esclarecimento ao final de cada artigo que criticasse o governo. Esses esclarecimentos sinalizaram um novo início da censura à imprensa de Cuba de Castro. Ou seja, aqueles que não apoiavam o regime eram muitas vezes silenciados. O plano era simples: restringindo o comércio de Cuba com os mais de 30 países da OEA, os cubanos ficariam com fome. Gente com fome fica irritada e aí derruba o governo. A história está aí para mostrar que não deu certo. Bom, nesse trecho fica a entender que o embargo não deu certo porque o povo cubano, mesmo com fome, não ficou irritado e, teoricamente, ainda apoiava ou acreditava no governo. Se não isso, esse trecho pelo menos dá a entender que o governo cubano conseguiu resistir à pressão dos Estados Unidos. Porém, isso não quer dizer que toda a população cubana apoiasse o governo. Mesmo porque ocorreram uma série de revoltas contra o governo de Fidel. Ditaduras e regimes autoritários duram por décadas, mesmo com dificuldades, como a própria ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos e tem um vídeo sobre aqui no canal. O governo de Fidel não caiu muito mais por seu caráter repressor e implacável com opositores do que por falta de tentativas. A resposta norte-americana foi fazer um bloqueio naval à ilha. A intenção era não deixar chegar novos armamentos a Cuba, só que na prática isso impedia qualquer coisa de chegar lá: comida, remédio, roupa, qualquer coisa. Esse foi o embargo dos embargos e, claro, tudo feito com o respaldo da Organização dos Estados Americanos. Cuba ficou sozinha, isolada na vizinhança. A partir desse momento, o embargo, com pequenas variações, seria mantido década após década, impondo perdas econômicas enormes para Cuba. E é nesse trecho que quase passa batido algo muito próximo de uma inverdade. Bom, essa parte diz que foi criado um bloqueio naval e, na mesma linha de raciocínio, é dito que ocorreram pequenas alterações nesse modelo. Veja, o bloqueio naval militar, que impediu qualquer coisa de chegar em Cuba, na verdade durou um pouco mais de um mês, apenas enquanto os mísseis estavam apontados para os Estados Unidos. Ele acabou quando todos os mísseis foram retirados de Cuba, em 20 de novembro de 1962. Então sim, Meteoro Brasil, ocorreram grandes mudanças nesse modelo. O bloqueio naval que isolava Cuba durou apenas um mês. Depois disso, o embargo continuou, mas não é dito no vídeo que esse embargo não era um bloqueio naval e só ocorria pelos Estados Unidos. Ou seja, todos os outros países do mundo poderiam e podem fazer comércio com Cuba. Além disso, Cuba conseguiu atrair investimentos estrangeiros. Grandes investimentos têm sido feitos na área de turismo, energia e telecomunicações, sendo a União Europeia responsável por cerca de metade dos investimentos estrangeiros feitos em Cuba, e o país é membro da Organização Mundial do Comércio desde 1995. Ou seja, apesar da existência do embargo, Cuba pode e faz comércio internacional com muitos países, incluindo até os próprios Estados Unidos, que são responsáveis por 6% das importações de Cuba, estando entre os maiores parceiros econômicos da ilha. Contudo, as empresas sediadas nos Estados Unidos comercializam com Cuba sob o risco de sanções do governo norte-americano. A justificativa moral dos Estados Unidos para impor o embargo a Cuba sempre esteve no campo dos direitos humanos. Não se deve fazer negócio com ditaduras que perseguem dissidentes. Bom, não é exatamente essa a justificativa. Pelo menos não a oficial. Na realidade, a justificativa prevista na maioria dos documentos para essas restrições era que Cuba estava traficando propriedades roubadas dos Estados Unidos e, portanto, o comércio não deveria ocorrer com a nação socialista. Mas sim, isso não diminui o fato que os Estados Unidos financiaram e criaram amplamente ditaduras em todo o mundo, principalmente na América Latina.
Porém, é uma observação importante que no vídeo em nenhum momento Fidel Castro é classificado como ditador e Cuba também não é chamada de ditadura, apesar de ela ser. Um embargo econômico também pode ser uma peça de propaganda. Primeiro você ajuda a criar a pobreza. Depois, você joga a culpa num governo, num modelo econômico talvez. Pois sim, ao contrário do que dá a entender no vídeo, o modelo econômico afeta diretamente na pobreza e desenvolvimento do país, e na maioria dos casos afeta bem mais que embargos. Esse vídeo conta a história do embargo em Cuba. Por isso, eu vou te contar um breve resumo sobre a história da pobreza em Cuba. A pobreza em Cuba vai muito além do embargo, inclusive existindo antes até da criação dos Estados Unidos. Como todo país da América Latina, desde o século XV, Cuba foi fortemente colonizada pela Espanha, usando o método de exploração, gerando graves problemas estruturais desde o início da formação do país. Posteriormente, como parte da doutrina Monroe, os Estados Unidos participaram ativamente da independência de Cuba no fim do século XIX. Assim, o país foi dominado pela expansão do capitalismo corporativo norte-americano, um imperialismo mais indireto do que seu anterior espanhol, onde as indústrias cubanas estavam subordinadas aos interesses dos Estados Unidos. Graças a essa dominação, a economia cubana continuou agrária até meados do século XX, sendo que no fim da década de 1940, a produção açucareira totalizava 86% das exportações cubanas, e 80% das quais tinham como destino os Estados Unidos. A pobreza e o desemprego eram características intrínsecas dessa sociedade, coagindo os trabalhadores a venderem a sua força de trabalho a um preço baixíssimo. Após a tomada de Fidel, inicialmente, a pobreza em Cuba realmente começou a cair drasticamente, graças a uma série de programas sociais ali implantados. Com os investimentos estatais, indicadores de bem-estar de Cuba, como a esperança média de vida e a mortalidade infantil, ultrapassaram muitos países latino-americanos. Contudo, também surgiram problemas, principalmente um excesso de burocracia que, segundo especialistas, colocava um fardo pesado sobre a economia cubana. Como consequência, os custos aumentaram e levou a muitas pessoas procurarem atividades cujos incentivos ou prêmios materiais eram maiores, o que corrompeu o modelo socialista e as relações sociais. Outra questão que falta ser mencionada no vídeo foi a queda da União Soviética em 1991, que abalou fortemente a economia cubana, uma vez que os soviéticos eram os principais parceiros econômicos da ilha. Com o fim da URSS, Cuba sofreu fortemente e a pobreza cresceu consideravelmente na década de 1990. Atualmente, a crise da Covid também agravou questões sociais em Cuba, tendo um vídeo próprio aqui no canal. A história da pobreza em Cuba vem de várias causas. A estrutura colonial espanhola, o domínio imperialista dos Estados Unidos, a burocracia do sistema socialista, o fim da União Soviética e, é claro, o embargo econômico têm todos os papéis centrais para entender a pobreza em Cuba, citando apenas alguns fatores mais relevantes. Porém, ao contrário de qualquer ciência, ainda mais a ciência econômica, o vídeo do Meteoro analisou um aspecto da economia cubana e colocou tendenciosamente o título de A História da Pobreza. Ou seja, foi criada uma narrativa esquerdista para culpar apenas o embargo como grande causador da pobreza em Cuba. Porém, como foi dito brevemente no vídeo, vários outros fatores influenciam a manutenção da pobreza naquela nação. Olha, diferente do caso do Brasil Paralelo, eu não consegui encontrar basicamente nenhuma inverdade nesse vídeo. Contudo, isso não quer dizer que ele não favoreça claramente um lado, e principalmente uma narrativa. De fato, em nenhum momento o Meteoro Brasil diz que vai ser imparcial ou neutro. Porém, a forma que as informações são apresentadas, pela metade, favorecem uma visão de esquerda que Cuba é pobre somente por causa do embargo. Na verdade, graças à narrativa tendenciosa, o vídeo todo está pela metade. E é contra isso que eu busco lutar no canal Narrativas Tendenciosas.
Bom, eu espero que o meu vídeo tenha ajudado você a entender pelo menos um pouco mais sobre a verdadeira história da pobreza em Cuba. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!